Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A leitura será feita a partir do versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A leitura será feita a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, 21 a 26. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu tenho diante de mim um grande desafio. Transmitir esse recado e dar a mensagem que está no teu coração. Eu peço que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos para que eu seja um canal desobstruído, para fluir sobre o teu povo a tua verdade, ainda que muitas vezes ela seja difícil. Livra-nos de sermos meros ouvintes, faz de nós praticantes da tua palavra. Sopra, Espírito Santo, toma nossa mente, nosso coração, abrindo o entendimento e a compreensão, e aniquila toda a artimanha do inimigo da nossa alma. Espírito Santo, não permita que saia dos meus lábios nenhuma palavra, a não ser aquela que está no teu coração. Toma minha mente, toma os meus lábios, toma o meu ser, que eu seja um canal desobstruído e que o teu povo possa receber. Fala a tua igreja, fala comigo também, porque esta palavra é viva, é eficaz, transformadora. Ela é qual espada de dois gumes. Ministra a quem está falando e àqueles que estão ouvindo. Que nesta manhã a tua palavra possa impactar o nosso coração. Que esse ambiente seja tomado pela tua presença, Espírito Santo. Tira as vendas dos nossos olhos, que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É o que eu lhe peço no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem desta manhã é O Caminho para a Reconciliação, ou O Caminho da Reconciliação. Esse é um dos textos mais intrigantes da palavra de Deus, e eu confesso, irmãos e irmãs, que é um desafio proclamar essa mensagem nesta manhã. Porque ao mesmo tempo que esse texto vai falar ao seu coração, ele está ministrando ao meu coração. E se todos nós formos francos aqui, sinceros, todos nós, em algum momento, já ofendemos e fomos ofendidos. Todos nós. E esse texto, a meu ver, ele está sendo usado por Jesus no Sermão do Monte, para instruir os seus discípulos, para orientar os seus discípulos, como eu e você devemos agir uma vez que somos filhos de Deus, uma vez que queremos trabalhar pelo estabelecimento do reino de Deus, como eu e você devemos agir diante de uma situação como essa, em que ofendemos ou fomos ofendidos. Qual deve ser a nossa atitude? Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós devemos aprender. Mas muitas vezes, no meio dos crentes, nós vemos situações difíceis,
de ofensa, de mágoa, de rancor, de feridas na alma, porque os crentes não têm acatado a palavra de Deus. E quando eu e você conhecemos a palavra de Deus, sabemos a palavra de Deus, e não colocamos em prática, a nossa atitude demonstra o seguinte: Deus, eu sou mais inteligente que o Senhor, eu não preciso acatar a sua palavra, e por isso eu ajo do meu jeito. E essa é uma atitude narcísica, é uma atitude egoísta, quando eu me coloco acima de Deus. Mas essas atitudes de falta de reconciliação têm trazido distanciamento, feridas na alma, e as pessoas, quanto mais feridas, mais difíceis de conviver, mais armadas, mais transferem a culpa, mais ofendem aqueles que estão próximos, mais se acham no direito de cima do seu pedestal, dar de dedo nos outros e que todo mundo faça aquilo que eu quero. Isso é agir como Deus. Afinal de contas, normalmente, nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. E a Bíblia diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. E normalmente, quando há um conflito como esse, o que nós temos percebido é que as pessoas não querem um acordo, elas querem sair vitoriosas. E muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. Muitas vezes. E eu e você precisamos compreender isso, que há um caminho para a reconciliação. E nem sempre nós somos francos com as pessoas próximas, e nem sempre nós somos francos com o próprio Deus. Muitas vezes a gente chega para alguém e fala: escuta, a minha atitude, a minha palavra deixou você chateado? O que as pessoas dizem? Não fiquei chateado, não. Mas sabe o que acontece? Para a verdadeira pessoa, nós muitas vezes não somos francos. Só que nos bastidores da vida, a gente começa com uma fofoca. A gente começa a depreciar aquela pessoa. E começa a colocar outras pessoas contra aquela pessoa. E não bastasse a gente estar em pecado, nós levamos outras pessoas a pecar também. Porque quando você não ouviu nada a respeito de uma pessoa, você não é armado contra ela. Mas quando alguém já disse alguma coisa, você fica com o pé atrás. E eu falar de uma pessoa sem ela estar presente ali, para se defender, não é ético, não é correto, não é cristão. E Jesus, ele está ensinando os seus discípulos. É gente que já está caminhando com ele. E por isso, nesta manhã, se eu e você estamos aqui como discípulos do Senhor Jesus, essa orientação é para mim e para você. Porque muitas vezes surgem fofocas, confusões, conflitos, colocamos pessoas nos bastidores e a raiz está na falta da reconciliação. E eu diria, do perdão. O que a Bíblia nos ensina? O que Jesus está ensinando nesse texto? Primeiro, eu e você, se queremos passar por esse caminho da reconciliação, eu e você precisamos admitir o estado real da situação. Não dá para fazer vistas grossas. Percebam que o versículo 21, Jesus chega para os seus discípulos e ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Olha só que interessante isso aqui, intrigante eu diria. Não matarás. Porque Jesus está falando de uma situação entre irmãos. E ele diz, não matarás. Ele está falando de uma violação do 6º mandamento. Sabe por que ele está falando isso? Porque a falta de conciliação é matar o outro. E Jesus, ele está dizendo isso. Ele instrui aos seus discípulos como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. E eu diria que ele está reinterpretando a lei, ou na verdade,
dando o real sentido da lei. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, a lei mosaica, o 6º mandamento: não matarás, não matarás. E ele diz: e quem matar estará sujeito ao julgamento. Isso aqui é pesado, porque em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, a lei diz: quem matar estará sujeito ao julgamento. E qual era o julgamento? Sentença de morte. Quem assassinar, a sentença é morte. Olho por olho, dente por dente. Matou, morre também. É assim a lei. E Jesus, ele está dando aqui então a orientação, porque no tempo do Antigo Testamento era assim, a lei mosaica. Matou, morre também. E ele diz: quem matar estará sujeito a julgamento. E essa palavra é pesada. João Calvino, fazendo o seu comentário sobre esse texto, Mateus 5, 21, ele diz o seguinte: a lei não condena apenas os atos externos de violência, mas também os movimentos internos do coração, que conduzem ao ódio e à ira. A raiz do assassinato está onde? No coração, onde a ira e o desprezo alimentam o desejo de vingança. Há pessoas que falam assim: eu já liberei perdão, mas eu quero que pague por aquilo que fez. Isso não é perdão. Quando Jesus nos liberou de sermos punidos, Ele nos perdoou. Isso é graça. Quando nós merecemos pagar o preço do nosso pecado, Ele pagou no nosso lugar. E isso é graça. E agora Jesus, ele começa a falar aqui de 3 atitudes que têm a ver com um sentimento interno de ira, de raiva, de rancor, tem a ver com o sentimento do coração. E ele associa esse mandamento de matar à atitude do coração. Não matarás. Ou seja, se não tem reconciliação, se tem falta de perdão, se você sepultou o seu irmão, você violou e cabe a você julgamento. E o julgamento da lei é morte. A sentença é essa. E aí ele fala de 3 atitudes internas, que é uma violação do mandamento: não matarás. Ele diz aqui: eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Nós não ouvimos o outro. E não é só com uma arma que a gente mata e está sujeito ao julgamento. Muitas vezes as nossas atitudes estão demonstrando que nós matamos, não é assim? Para mim, fulano está sepultado. Não considero mais meu irmão em Cristo. Para mim está morto e enterrado. Não quero mais saber. Violou o mandamento. Assassinato emocional. Mas ele fala então de uma atitude aqui, que é de se irar contra o seu irmão. E ele diz: está sujeito a julgamento. Segundo, ele diz: e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. O que é um insulto? É algo, uma palavra, algo que eu expressei de forma ofensiva, que despertou a ira, a mágoa, a ferida, o rancor, a tristeza, o abatimento no coração do meu irmão. Quantas vezes maridos têm matado a esposa com o seu jeito de ser, com a sua palavra, com o seu insulto? Mulheres oprimidas que deixam de sonhar. Quantas vezes
Mulheres têm matado o seu marido porque, ao invés de impulsionar, é o tempo todo criticando. Aliás, tem pessoas que falam assim, depois que eu casei, que eu notei tanto de defeito que eu tinha. Porque não deixa passar nada. É a ferro e fogo. Exige do outro uma perfeição. Julga o tempo inteiro. É igual uma goteira, como a Bíblia fala. É difícil de conviver, porque fica pingando o tempo todo naquela mesma ladainha. Não há quem suporte. Quantos irmãos dentro da igreja já tiveram uma palavra tão dura, tão crítica, sem amor, ofendendo e ferindo, ou atitudes inconvenientes? E às vezes ainda usa de tom irônico para se dirigir ao outro, palavra de insulto. E ele fala que quem age desse jeito está sujeito ao julgamento. E ele continua, ele diz, e quem chamar o seu irmão, quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Que palavra dura e pesada, mas é bíblica. Tolo significa idiota. Quantas vezes a gente já ouviu falar, aquilo é um tolo, aquilo é um idiota. Está sujeito ao julgamento do inferno. Já pensou que palavra dura, pesada? Porque quando eu digo que meu irmão é um tolo, um idiota, primeiro que eu estou querendo dizer que eu sou superior a todo mundo. Segundo que é uma palavra de desprezo total ao meu irmão, que faz parte da mesma família da fé, e que participa do mesmo lugar que eu participo, e que quando eu vejo, eu corto volta e não cumprimento. Isso é o profundo desprezo que ofende a dignidade do outro. E por isso Jesus está falando aqui, que isso é uma violação do 6º mandamento. Quando eu compreendo como eu estou vivendo, eu busco o caminho da reconciliação. Quando eu admito, quando eu percebo. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, que é o caminho da reconciliação, é que aquele que de fato é alcançado pelo Evangelho de Jesus, ele prioriza a reconciliação. Na verdade, para ele, para esse homem, para esta mulher, a reconciliação é mais importante do que o culto a Deus. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Observe você o versículo 23. Ele diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que ele está dizendo? Você veio para prestar culto, porque o que é essa oferta? O judeu, de tempo em tempo, eles viviam num contexto agrário, eles iam para as festas ao templo, e quando eles iam, eles levavam as suas ofertas, expressão de gratidão pela colheita, uma oferta de expiação, que era perdão dos pecados, e colocava ali um animal ou da colheita, aquilo que trazia, que era a sua oferta muitas vezes de sacrifício ali. E o sangue daquele animal que era vertido, simbolizava o perdão dos pecados. Era a expressão de culto, a forma de culto. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se eu estou congregando, eu venho para cultuar, eu devolvo os meus talentos para a honra e glória do Senhor. Quando eu estou ali, cultuando, tendo atitudes de adoração, e eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu devo, antes de fazer qualquer uma dessas situações, ir lá e resolver essa situação. É mais importante a reconciliação do que o prestar culto, percebe? Já pensou nisso? Ele disse, pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares. Então você deve deixar a oferta ali.
e vai lá resolver com o seu irmão. John Piper, o grande teólogo reformado contemporâneo, disse o seguinte: nosso culto a Deus se torna hipócrita se insistimos em louvar ao Senhor enquanto ignoramos aqueles que ferimos ou que estão magoados conosco. A verdadeira adoração é precedida pela reconciliação, pois Deus deseja um coração quebrantado e pacificado. A minha falta de paz com o meu irmão, com a minha irmã, demonstram como está o meu relacionamento com Deus, porque se eu o considero, se eu estou em paz com Deus, eu vou considerar o meu irmão também e vou buscar a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por isso é sério. E ele fala aqui de um julgamento terrível, ele fala de inferno, do fogo do inferno. E eu e você precisamos entender que quando o judeu ele ia para esse momento de culto, entre os sacrifícios, estava ali o pedido de perdão de pecados, expiação de pecados. E muitas vezes nós oramos, a gente vem para um momento de culto, a gente pode ter, por exemplo, a oração do Pai Nosso, chamada também de oração dominical. E aí a gente ora: Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. A gente ora para Deus não nos perdoar. E eu e você precisamos agir como o Senhor agiria se Ele estivesse no nosso lugar. O profeta Isaías, usado por Deus para trazer a mensagem dele, no capítulo 43, versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Mas ele está falando aqui, que esse tipo de pessoa lembra. Você foi ali para fazer, porque dorme com essa pessoa, carrega essa pessoa, o tempo todo está com essa pessoa, e carregando essa mágoa, o tempo todo. Alguém diz que a falta de perdão é um veneno que eu tomo pensando que vai matar os outros. E aí essa pessoa vai adoecendo espiritualmente, fisicamente, e tantos outros resultados terríveis na vida daquele que vive de falta de perdão. E ele está dizendo aqui então que o nosso Deus, ele não se lembra. Deus tem amnésia? Não é que Deus tem amnésia. É que Deus, quando ele perdoa, ele não leva mais em consideração, ele não fica voltando à situação, ele libera de ser punido. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Para quem está em Cristo Jesus não há condenação. Ele libera da punição. Se eu e você estamos remoendo e queremos punir essa pessoa, não houve perdão ainda. Não houve perdão. E ele diz aqui que é para ir lá antes de qualquer coisa. De cultuar, de prestar os sacrifícios de louvor, de adorar a Deus, resolver primeiro. Mas sabe, como que eu e você podemos resolver? No mesmo Evangelho de Mateus, nós temos as instruções, lá no capítulo 18. Vai lá, no capítulo 18, versículo 15, abre a Bíblia aí. Porque aquele que quer o caminho da reconciliação, ele vai observar as etapas desse texto. Ele vai perseverar pela reconciliação. Ele vai insistir até que encontre esse caminho. E olha o que ele diz ali em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, se ele estiver errado, se o teu irmão, se o outro que falhou contra você, se o teu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Vai arguí-lo entre ti e ele só os dois. Deixa eu falar uma coisa para você, olha o princípio da palavra para você que é discípulo, para mim e você que somos discípulos. O primeiro passo não é notificar a igreja, não é levar o pastor. O primeiro passo é só os dois. Muitas vezes a pessoa vem primeiro trazer aqui. Primeiro passo, vai conversar só os dois.
Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, então vá com a intenção de fazê-lo ouvir. Ganhaste o teu irmão. Sabe qual é o nosso mal, irmãos e irmãs? É que muitas vezes nós vamos do nosso pedestal, querendo dar de dedo, querendo acabar com o outro. Como eu disse, querendo sair vencedor, não com a intenção de resolver, não com a intenção de ganhar o irmão. Nós vamos querendo convencer que nós somos melhores do que todo mundo. E quem nunca falhou? Se eu e você não entendermos que a nossa natureza é caída, nós vamos exigir do outro uma perfeição que o outro não dá esse retorno, não consegue dar esse retorno. Os casados aqui, se eu for exigir da minha mulher perfeição, ela não consegue devolver perfeição para mim. E se ela exigir de mim perfeição, eu também não consigo. É um legalismo tão forte que a gente não consegue cumprir. Só que muitas vezes a gente é assim, a gente quer que todo mundo sirva a nós, mas a gente não tem coração de servo. E ele diz, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, guardar mágoa é pecado. E a gente tem que falar, ó, me perdoa porque eu guardei a ofensa. Eu guardei essa ofensa. Eu quero que você me perdoe. E talvez seja importante você ser verdadeiro. Eu realmente fiquei ofendido porque eu esperava outra atitude de você, esperava que você agisse dessa, daquela e daquela forma. Eu esperava outra reação. Porque a gente precisa dizer para que o outro também possa detectar e mudar. Se a gente não fala, o outro não percebe. Só que a gente também precisa dar oportunidade para o outro explicar a situação. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir o outro. Porque a gente sabe que vai ouvir coisa que não vai fazer bem para a gente. Mas muitas vezes a disciplina, como diz a palavra, ela no momento ela é dolorida. Mas depois ela traz enorme peso de glória. Então no momento, não é gostoso quando a gente é corrigido. Mas depois traz enorme peso de glória. É necessário ouvir o outro e compreender também a dor do coração do outro. Nós somos prontos em julgar e nós não temos paciência muitas vezes para ouvir o outro. Romanos 12:18 diz, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens e mulheres, aqui é o ser humano. E ele continua aqui no texto. Bom, você foi conversar só você e a pessoa sozinho. Versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, porque pode ser que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a palavra se estabeleça. Então você pega 2 ou 3 pessoas crentes. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É gente que medita na palavra. Não é testemunha que vai ser tendenciosa para o seu lado, não. É alguém que pode ser imparcial. Você fala, olha, eu estou tentando reconciliar aqui com meu irmão, e eu não estou conseguindo. Você pode nos ajudar? Quem sabe, pelo depoimento, né, de 2 ou 3 testemunhas, a gente estabeleça aqui um acordo, chega a um denominador comum, a gente resolve a situação. Nós somos irmãos em Cristo, não dá para ficar desse jeito. E aí senta e tenta entrar em um acordo. Bom, não resolveu. Tem um terceiro passo, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. É nesse terceiro momento que entra a igreja, que entra o pastor, que entra o líder. E o líder, ele vai propor a forma de entrar em acordo. Ele vai direcionar esse momento. O discípulo, ele pode agir em rebeldia ou não. Ele pode acatar a orientação ou não. E ele
Se ele nos atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir a igreja. Então, a liderança vai tentar uma conciliação, mas não conseguiu. Tentou individualmente, tentou com testemunha, tentou através da igreja, não teve jeito. O que diz o texto? Considera-o como gentil e publicano. Não é crente, não é convertido. Você tentou uma vez, tentou duas, tentou três, observando esses passos, não aconteceu? Não é convertido. Se não chegou à reconciliação, é a atitude de quem não é convertido. É o texto que está dizendo, considera gentil e publicano. Tentou essas três etapas, não teve jeito, considera como gentil e publicano. E olha que interessante o versículo 18, mais uma vez Jesus fala de algo que vai transpor a eternidade. Ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Se houve acordo aqui, vai haver também na eternidade. E o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Não houve acordo aqui, isso também interfere na eternidade. Não é ligado nos céus. E ele diz: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. O papel da igreja, levar a conciliação ao acordo. 2 ou 3, no mínimo, um grupo pequeno de irmãos, que é o que ele citou antes, as testemunhas, de gente crente. Se entrar em acordo, estiver reunida ali, realmente com o coração em Cristo, na presença do Senhor, eu digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, estamos aqui reunidos em nome do Senhor para resolver essa situação. Ali eu estou no meio deles. E aí a gente volta lá para o capítulo 5, versículo 24, no final, quando ele diz, depois de fazer tudo isso, o que você faz? Você não deixa de cultuar. Depois que você resolver tudo isso, então volta e faz a tua oferta. E ele fala de algo, porque o julgamento da lei era uma sentença de morte para quem matasse. E ele fala: resolve logo essa questão. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Rápido, entra em acordo, sem demora, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Que juiz é esse? Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós. Lembre-se que essa atitude reflete na eternidade. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Quero lembrar que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Se eu fui de fato reconciliado com Cristo, está em mim e em você o ministério da reconciliação. A palavra operetes significa servo. Eram aqueles escravos de navios que remavam, toda a sujeira caía em cima deles, mas eles levavam o barco ao destino. O ministério da reconciliação significa que é a exemplo de Jesus, que foi sacrificial. Muitas vezes é sacrificial, mas é libertador.
Deus tem libertação para o seu coração e para a sua vida. Deus não quer esse destino terrível. As nossas atitudes refletem se nós somos de fato os discípulos. Pelo fruto se conhece a árvore. Um cristão tem um coração perdoador, porque ele segue o modelo de Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. E perdão não é você dizer, olha, mas ele está errado. Apesar dele estar errado, ou dela estar errada, eu estou liberando de ser punida pelo erro que cometeu. E isso é cristianismo. Isso traz cura para a alma. Nós somos libertos de um cativeiro que nos aprisiona.